Olá pessoal, mais uma aula do nosso programa aí para graduação da Faculdade de Medicina da União Evangélica. Hoje nós vamos falar sobre menopausa, climatério, alguma coisa sobre a etiopatogenia e os princípios relacionados ao tratamento. Então vamos lá. Bom, o que significa a menopausa, né? A menopausa é a última menstruação, né? É o último período menstrual que uma mulher tem no seu ciclo vital. Então, a data da última menstruação é a data da menopausa. E esse marco, ele significa o final da capacidade reprodutiva e está relacionado, obviamente, a uma alteração hormonal em que, fundamentalmente, o que acontece é uma refratariedade ovariana ao estímulo gonadotrófico hipofisário. Obviamente, esse período de mudanças hormonais ele vai promover uma série de transformações na vida da mulher, né? Sintomas, mudanças de comportamento, né? E são essas alterações que eventualmente vão precisar de intervenção médica. Além desses sintomas que vão surgir, esse período que está relacionado aí também ao envelhecimento, né, vai aumentar o surgimento de algumas doenças ou a chance de aparecerem algumas doenças mais relacionadas a esse período. E, em consequência disso, um aumento da necessidade de cuidados médicos. É sobre isso tudo que a gente vai falar e abordar as principais características dessa fase e discutir os aspectos mais importantes relacionados ao manejo desse momento. Então, menopausa é a última menstruação. E a gente define isso como um diagnóstico retrospectivo. Só dá para dizer que a mulher teve a menopausa depois de 12 meses sem menstruar. Então, quando passado um ano sem menstruação, a gente diz que aquela última menstruação foi a menopausa. E a idade média em que isso acontece varia, né, geralmente entre 45 e 55 anos. Aqui no Brasil, a idade média é em torno dos 49 anos. E a gente sabe, então, quer dizer, mais ou menos 45, 50 anos, as mulheres estão vivendo aí próximo de 80 anos, as mulheres vão passar pelo menos 30 anos na fase pós-menopausa. É algo altamente significativo. Então, essa é a definição. A menopausa, então, é aquela cessação das menstruações, diagnóstico retrospectivo, 12 meses de amenorreia, e está relacionada a uma diminuição da atividade ovariana por refratariedade ovariana ao estímulo gonadotrófico hipofisário. O conceito importante é o conceito de menopausa prematura ou menopausa precoce, que é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade. Então, mulheres que têm a menopausa muito cedo vão sofrer mais as consequências dessa privação hormonal. Esse gráfico é um gráfico que tem como objetivo avaliar as fases, né, que a mulher tem em relação à sua atividade hormonal, a atividade ovariana. Então, nós temos a fase do menacme, que é a fase pré-menopausa, que começa com a menarca. Aí tem um período longo de vida reprodutiva, uma fase chamada perimenopausa, que aí pega mais ou menos os 2 anos anteriores à menopausa. Essa fase também é chamada por alguns de transição menopáusica. Aqui marcado o último período menstrual, a data da menopausa, e a fase pós-menopausa, que a gente tem uma fase de sintomas mais agudos e evidentes nos primeiros 2 anos, e uma fase chamada de pós-menopausa tardia, em que os sintomas são mais leves e geralmente a paciente às vezes nem precisa de intervenção médica. A variação hormonal fundamental tanto da fase pré-menopáusica quanto da menopausa recente é a elevação do FSH, né? O hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise
em razão de uma refratariedade ovariana ao estímulo hipofisário, o FSH vai se elevando sem o consequente aumento dos níveis de estrogênio. Então, isso é o que marca fundamentalmente a mudança hormonal da menopausa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É fundamental a gente recordar o eixo hipotálamo-hipófise ovário. Então, o hipotálamo secreta GnRH, a hipófise vai secretar LH e FSH, que vão estimular os ovários a produzir estrogênio e progesterona. O que acontece na menopausa, então, é uma refratariedade ovariana a esse estímulo. Os folículos param de ser recrutados, os folículos param de crescer e a síntese de estradiol diminui significativamente. Sabemos que a quantidade de folículos que uma mulher tem está estabelecida já desde a sua fase embrionária, em que aproximadamente 1 a 2 milhões de folículos existem já ao nascimento, e eles vão reduzindo em número devido à atresia, não à ovulação. Cada ciclo menstrual, um folículo que ovula se torna depois atrésico, mas vários outros folículos são recrutados naquele momento e também se tornam atrésicos, né? Essa atresia folicular ela se acelera depois dos 37 anos de idade e é o que está relacionado a um decréscimo da fertilidade após essa faixa de idade, né? As mulheres menstruam e são férteis até a menopausa, embora haja um declínio nítido da fertilidade após os 37 anos. O que acontece com os ovários nessa fase chamada de transição menopáusica ou perimenopausa? Uma redução do seu tamanho, porque os ovários diminuem em volume. O estradiol na pré-menopausa ainda é o estrogênio circulante predominante. O número de folículos diminui substancialmente. A produção da inibina, que é um outro hormônio ovariano, diminui. E os folículos remanescentes, eles se tornam cada vez mais não responsíveis ou refratários ao estímulo gonadotrófico hipofisário. As ovulações começam a se tornar esporádicas e erráticas, e isso significa irregularidade menstrual. Então, normalmente no período da pré-menopausa ou na fase de transição menopáusica, a primeira alteração do ciclo tende a ser um encurtamento do ciclo devido à insuficiência do corpo lúteo. O corpo lúteo tem uma duração média no menacme de 13, 14 dias. Na mulher na pré-menopausa, essa duração do corpo lúteo se diminui e a segunda fase do ciclo menstrual fica um pouco mais curta, isso significa um ciclo menstrual mais curto. Então, quando o normal é um ciclo de 25 a 35 dias, mulheres na pré-menopausa vão ter ciclo aí de 20, 22 dias, até 18 dias, né? Só depois de um período de tempo em que os ciclos menstruais são mais curtos, é que vão começar a ter as falhas menstruais, períodos cada vez mais pronunciados de amenorreia. Então, 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias, intercalados com ciclos menstruais com sangramento, até que depois de um intervalo mais longo, a mulher fica 12 meses sem menstruar e tem a menopausa. Eu já disse isso aqui, a questão do declínio da fertilidade é um dos marcos dessa fase. Ela começa por volta dos 37 anos. Mulheres já depois dos 45 anos de idade, além do declínio da fertilidade, têm uma chance muito maior de aborto. E mulheres nessa fase que ainda não tiveram filhos ou ainda têm o desejo de ter filhos, muito frequentemente vão precisar de tecnologias de fertilização assistida. Bom, a questão hormonal estou tentando apagar aqui, não sei por que não estou conseguindo. Bom,
Deu um probleminha aqui no meu cursor. A avaliação dos níveis hormonais na pré e pós-menopausa. O marco desse período é uma redução progressiva dos níveis circulantes de estrogênios. Existe também, em consequência disso, uma redução da relação estrogênio-androgênio. Diminui o nível estrogênico, o nível androgênio permanece mais ou menos estável. Essa relação entre androgênio e estrogênio, entre estrogênio e androgênio, a relação fica menor. É importante isso porque muitas mulheres têm como sintomas no período da transição menopáusica, da perimenopausa, manifestações androgênicas, principalmente manifestações androgênicas cutâneas, né? Acne, pele oleosa, seborreia, eventualmente excesso de pelos, até um hirsutismo. Um marco dessa fase também é que a aromatização periférica de androgênios em estrogênios, ela começa a ficar significativa. Isso significa que vai ter mais estrona circulante. Com a redução do estradiol da síntese ovariana sob estímulo gonadotrófico e o aumento da síntese de estronas relacionada à aromatização periférica, a relação entre estradiol e estrona vai ser menor, né? Nós vamos ter cada vez mais estrona e cada vez menos estradiol. Isso é um dado importante porque muitos têm um conceito equivocado de que a pós-menopausa é um ambiente de ausência de estrogênios ou de nível muito baixo de estrogênios. Isso não é verdade. As mulheres na pós-menopausa têm estrogênios circulantes e têm estrogênios em quantidade significativa, mas não vão ter estradiol, vão ter estrona e estriol. Os níveis de testosterona se alteram muito pouco nessa fase, o que significa aquela relação reduzida, né? O índice estrogênio-androgênio fica menor porque tem queda de estrogênio e manutenção dos níveis circulantes de testosterona. Nós vamos pular isso daqui rapidamente. O estradiol, ele tem níveis aí próximos de 200 picogramas por ml no período da pré-menopausa. Nós vamos tendo, à medida que os anos até a menopausa, que aqui é o ano zero, nós vamos ter uma redução progressiva do nível de estrogênios, especialmente o estradiol, perdão, aqui não é estrogênio, é estradiol, e concomitantemente a isso nós vamos ter uma elevação do FSH. Então, os dois marcos hormonais da menopausa ou da pós-menopausa são a elevação progressiva do FSH e a redução progressiva do estradiol. Então, rapidamente, é isso que a gente queria abordar do ponto de vista hormonal: refratariedade ovariana ao estímulo gonadotrófico, elevação dos níveis de FSH, redução do nível de estradiol e aumento da aromatização periférica, começa a ter mais estrona, começa a ter mais estriol e menos estradiol. Os níveis androgênicos permanecem mais ou menos estáveis, o que significa para algumas mulheres o aparecimento de sintomas de androgenização. Bom, o que fazer com uma mulher nessa fase da pré-menopausa, tá? Também chamado de período do climatério? A gente, obviamente, vai precisar de fazer uma avaliação clínica bem feita, que envolve uma história clínica, investigar os antecedentes pessoais e familiares, né, comorbidades que eventualmente a paciente tenha, um exame físico bem feito, completo, com reforço para o exame ginecológico e mamário, avaliar aspectos da qualidade de vida e também alguns testes diagnósticos que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. O que se deve fazer de rotina numa mulher que chega para uma consulta com o objetivo de avaliação do seu status menopausal, querendo tratar a menopausa, querendo fazer reposição hormonal? A avaliação clínica rotineira, lipidograma é fundamental, né? Avaliação da glicose, afastar diabetes mellitus,
Tireoide, na mulher é fundamental, depois dos 40 anos, você fazer uma avaliação com o TSH, o exame ginecológico com o Pap smear, né, o Papa Nicolau, avaliação de tubo digestivo, especialmente do cólon. Eu gosto muito de fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se der positivo, colonoscopia. Pacientes que têm história familiar de câncer de cólon devem fazer colonoscopia trianual. Mamografia todo ano, uma vez por ano, após os 40 anos, e é fundamental na paciente que vai precisar de terapia hormonal, né? A gente tem que ter uma certeza de que a paciente não tem nenhuma alteração mamária que impeça a reposição hormonal. Avaliação urinária, pesquisa de doenças infecciosamente transmissíveis, e aqui a questão da densidade mineral óssea. É sabido que a redução dos níveis circulantes de estradiol está implicada em maior incidência de osteoporose na pós-menopausa. Contudo, não é recomendado rotineiramente em todas as mulheres a avaliação da densitometria óssea logo na idade da menopausa. As sociedades de reumatologia e ortopedia recomendam de rotina a partir dos 60 anos. Pacientes com história familiar de osteoporose, história de uso de substâncias que aumentam o risco de osteoporose, como por exemplo corticoterapia, devem fazer a densitometria óssea mais cedo. A avaliação das condições de risco, né, e doenças, comorbidades que podem aparecer nesse período, tem uma lista extensa que vão desde sintomas, problemas relacionados ao aparelho reprodutor, a doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade entre mulheres em todo o mundo, seguida depois do câncer, e aqui a gente vai falar principalmente de câncer de mama, distúrbios osteometabólicos, osteoporose, diabetes, e avaliação da função reprodutiva, da função sexual, questão da continência urinária, que costuma piorar depois do período da menopausa, a avaliação de abuso de álcool e drogas, violência. Então, a consulta da paciente no climatério é uma consulta muito, muito completa, né? O que a gente pode fazer para uma mulher que tem o climatério, a menopausa ou a pré-menopausa e começa a ter sintomas? As intervenções terapêuticas vão desde não fazer nada, tratamento apenas a condução não intervencionista, modificações de estilo de vida, tratamentos que não são reposição hormonal e drogas, principalmente as drogas de reposição hormonal, procedimento cirúrgico para tratamento da menopausa, não, mas de algumas condições relacionadas especialmente incontinência urinária, pode surgir a necessidade nesse período. Quais os sintomas mais importantes que as pacientes nesse período apresentam? Em primeiro lugar, com maior incidência, os sintomas vasomotores, e aqui os mais importantes são as ondas de calor, os fogachos da menopausa. Os fogachos costumam acontecer várias vezes no dia, eles têm uma frequência de pelo menos 8 a 10 episódios dia na fase crítica. Muitas vezes são acompanhados de sudorese noturna, episódios de despertar noturno em razão do fogacho. A mulher acorda, desperta do sono com a sensação de calor e sudorese, e isso está muito implicado com a insônia. As mulheres até conseguem dormir, quer dizer, elas conseguem induzir o sono, mas eventualmente tem algum transtorno durante a noite, uma onda de calor, um fogacho noturno, desperta e depois não consegue dormir mais. Então, a insônia é um sintoma muito frequente nessa fase da transição menopáusica e da pós-menopausa precoce. Dificuldades com a questão sexual, redução do desejo, redução da libido, a redução do estradiol
implica em menor trofismo genital, a vagina tende a perder lubrificação e elasticidade, isso pode fazer com que o ato sexual fique doloroso, então a dispareunia é uma queixa comum. Ganho de peso é quase que regra, praticamente todas as mulheres vão ter tendência a ganho de peso na pós-menopausa, e essa é uma preocupação importante, que a gente deve sempre alertar a paciente sobre esse dado e orientar que há um favorecimento metabólico ao ganho de peso e que tem que ser feita alguma medida de prevenção disso, mudando a alimentação e aumentando a atividade física. Problemas cognitivos, como déficit de memória, dificuldade de concentração, são bastante comuns. Alterações do estado de humor, então, geralmente, a situação mais comum é uma tendência a maior irritabilidade, a depressão do estado de humor, um blues leve, uma depressão leve, episódios de choro imotivado são muito comuns. Palpitações, dores de cabeça, muito frequentes, dores musculares e artralgia também podem estar presentes, e os sintomas de vaginite atrófica, sensação de vagina seca, isso também acontece na bexiga e pode aumentar os episódios de irritabilidade da bexiga com contrações não inibidas do detrusor e incontinência urinária. Os sintomas vasomotores, os chamados fogachos da menopausa, são os principais sintomas desse período e são aqueles que costumam levar as mulheres a procurar atendimento. É extremamente desconfortável e ocorrem várias vezes no dia na fase crítica, né, e faz com que as mulheres tenham um prejuízo muito grande da qualidade de vida. A grande maioria das pacientes que procura atendimento para tratar a menopausa ou a pós-menopausa ou o climatério o faz em razão dos sintomas vasomotores. Percebam que esse gráfico é um gráfico muito interessante. Eu estou com uma dificuldade aqui com o meu... Não estou conseguindo tirar aqui a câmera. Bom, esse gráfico ele fala aqui sobre a frequência, né, das ondas de calor relacionada aos anos depois da menopausa. A grande maioria das mulheres vão ter ondas de calor na fase mais precoce, mas mesmo em mulheres com muitos anos de menopausa, a gente ainda vai ter a ocorrência de ondas de calor. E isso pode ser motivo para manter reposição hormonal por muito tempo. As indicações de tratamento para alívio das ondas de calor passam por medidas medicamentosas, como eu já havia dito, e medidas comportamentais ou medidas de alteração de estilo de vida. Entre as alterações de estilo de vida, a que tem melhor benefício no sentido de diminuir a onda de calor é o exercício físico. Mulheres que fazem exercício físico, especialmente exercício físico com exercícios de endurance, né, de longa duração, corrida, ciclismo, natação, tendem a ter bem menos ondas de calor do que as que não fazem. Da mesma forma, algumas atividades de relaxamento, que incluem yoga, meditação, tai chi chuan, massagem, atividades que envolvam algum tipo de relaxamento, de concentração, elas também estão relacionadas à melhora desses sintomas. Há algumas substâncias que aumentam a incidência de ondas de calor, e a gente pode orientar os pacientes no sentido de diminuir o uso, né? Alimentos muito condimentados, especialmente pimenta, cafeína e álcool. Termogênicos, né, gengibre, algumas coisas desse tipo também podem dar onda de calor. É bom lembrar isso porque às vezes há pessoas que fazem uso de maneira muito acentuada de substâncias com essa composição
e que se beneficiarão, obviamente, da sua suspensão ou da redução. Eu destaco aqui a cafeína e alimentos condimentados. Substâncias que são utilizadas como tratamentos alternativos e que têm uma eficácia moderada. O principal grupo é o grupo dos chamados fitoestrogênios. São substâncias de extratos vegetais. O mais comum deles em nosso meio são as isoflavonas, são substâncias extraídas da soja. A principal substância que tem nas isoflavonas com ação estrogênica é a genisteína. Esses produtos eles costumam ter uma eficácia leve a moderada. Vão ter algum resultado em pacientes com sintomas leves ou moderados. Sintomas intensos a gente não vai ter benefício. Uma outra substância que é o Black Cohosh. Tem também agora, está muito em moda aqui no Brasil, a maca peruana, que é uma outra substância que pode ser utilizada. Óleo de prímula, ginseng, tenho pouca experiência com isso e não recomendo. Entre os fitoestrogênios, as isoflavonas da soja e o Black Cohosh, também a simicifuga, são substâncias que têm algum benefício, embora, ressalto, sejam efeitos de leve a moderado. Vamos falar agora daquela paciente que realmente tem sintomas de moderada a forte intensidade, que tem prejuízo da qualidade de vida e que precisam de uma intervenção médica. A intervenção médica mais comum é a terapia hormonal. E, segundo dados do FDA, é o gold standard para tratamento dos sintomas da menopausa. Quando a gente quer um resultado eficiente, rápido e duradouro, não há estratégia melhor do que a reposição hormonal. Há substâncias que fazem inibição da recaptação de serotonina, os antidepressivos, fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, duloxetina, todos eles têm algum benefício e podem ser utilizados como uma segunda linha de tratamento nas pacientes que não podem fazer reposição hormonal por alguma contraindicação. Também a gabapentina e a clonidina mostram resultados satisfatórios para controle das ondas de calor naquelas pacientes que não podem fazer reposição hormonal. A questão dos sintomas emocionais é sempre bom ter muita cautela e muito cuidado quando vai se conduzir a avaliação desses sintomas, porque é fácil confundir um status de depressão do humor que está relacionada à mudança hormonal, à menopausa e à pós-menopausa, com uma depressão verdadeira. Os sintomas são muito parecidos. A gente vai ter aqui um grupo de pacientes que vão ter sintomas como alteração da energia, do nível de disposição, concentração, alteração do sono, alteração do desejo e tristeza, desmotivação, choro imotivado. Nós temos que ter muito cuidado de não estar achando que toda paciente na pré-menopausa e menopausa recente que tem sintomas depressivos, esses sintomas são por causa da menopausa. Ela pode ter uma depressão verdadeira e a maneira de tratar é diferente. Obviamente, o que vai medir melhor isso é a intensidade dos sintomas e a ausência de resposta dos sintomas ao tratamento hormonal. Uma outra coisa, mulheres que vêm com história prévia de depressão. Eu tenho depressão há 10 anos, já tive crises depressivas, já fiz tratamentos. Isso é extremamente comum. E esses sintomas em pacientes que têm história de depressão prévia, é muito comum que a menopausa desencadeie uma crise depressiva maior.
é uma situação difícil de abordar e que muitas vezes exige o atendimento multiprofissional aqui, né? O ginecologista com a reposição hormonal, o psiquiatra, terapias, psicoterapia com psicólogo. Então, essa paciente que tem alteração do estado de humor merece uma condução mais minuciosa desses sintomas para poder ter um resultado de qualidade de vida melhor. Os distúrbios do sono, eu já tinha dito, questão da insônia. A insônia é um problema muito sério no período da pós-menopausa. A gente sabe que ela pode ser provocada pelas ondas de calor, que alteram o perfil do sono, ou mesmo pacientes sem ocorrência de fogacho noturno podem ter alteração do sono. E a principal característica da insônia da pós-menopausa é a chamada insônia de manutenção. O paciente consegue dormir, pega no sono, induz o sono, desperta e depois não consegue dormir mais. E é frequente a necessidade de uso de substâncias para melhorar o perfil do sono, porque insônia é uma coisa horrível, né? Quem tem insônia sabe disso, a fadiga durante o dia, baixo rendimento no trabalho, as atividades do dia ficam pesadas, ficam com uma condução muito complicada, e distúrbios do sono são coisas que a gente tem que tratar porque interferem muito na qualidade de vida do paciente. Vamos passar por isso daqui. Bom, sintomas de vaginite atrófica. Os sintomas tróficos, né, que vão surgir numa fase um pouco mais tardia da pós-menopausa, são relacionados a uma redução da espessura da mucosa vaginal e diminuição da lubrificação vaginal em relação relacionada a uma redução do estradiol. E os sintomas mais importantes vão ser a sensação de ressecamento, queimação vaginal e dispareunia. É muito comum uma leucorreia paradoxal, quer dizer, o paciente ela tem a vagina seca, mas tem secreção em razão de uma vaginite atrófica, uma inflamação pela atrofia. A mucosa se torna pálida, perda de elasticidade, a queixa mais comum das pacientes é assim: doutor, eu não consigo ter relação sexual. Eu tento, mas não consigo, porque dói, porque arde, porque queima, eu não sinto bem, eu não tenho prazer, né? A anorgasmia é extremamente comum. Então, é uma outra situação, que é a questão da sexualidade, que está relacionada à questão do ressecamento vaginal e da atrofia genital, mas também a mudanças cognitivas e de comportamento. A redução do desejo sexual, do interesse sexual, é um marco dessa fase. E aqui há um espaço reservado para androgênio-terapia. Mulheres na pós-menopausa com queixas de redução do interesse, do desejo, com incapacidade para a atividade sexual, vão se beneficiar do uso de androgênios em boa escala. Então, é muito comum que pacientes nessa situação recebam, além da reposição estrogênica, um pouco de androgênio. E o androgênio mais utilizado é a testosterona. Hoje o que a gente utiliza mais é a testosterona em formato de gel transdérmico. É possível manipular essa substância. A gente não tem no Brasil produtos comerciais disponíveis, tem que mandar manipular. Eu normalmente uso aí de 4 a 5 miligramas de testosterona por dia em formato de gel transdérmico. Os resultados são razoáveis, eu não vou dizer que são excelentes, mas são razoáveis, e há mulheres que têm uma melhora importante. E os sintomas relacionados ao atrofismo genital vão ser tratados com a estrogênio-terapia, tanto sistêmica quanto tópica. A gente deve fazer uso de estrogênio tópico, né? A gente tem cremes hormonais para isso, principalmente o creme com promestrieno, que aplicado diretamente na vagina, depois de 15, 20 dias de uso, você tem uma boa recuperação do trofismo genital, da lubrificação, e são
substâncias, são medicamentos que têm que ser usados continuamente. Terapias não medicamentosas para esses sintomas, elas são de baixo impacto, com exceção de uma coisa muito moderna, que é a terapia laser. Mulheres que têm esses sintomas relacionados à perda do trofismo genital se beneficiam de laser terapia vaginal e vulvar. Eu não tenho experiência pessoal de uso, não faço, mas aqui em Anápolis a gente já tem gente que faz, em Goiânia tem gente que faz, no Brasil inteiro, nas grandes cidades. A estimulação da mucosa vaginal com a laser terapia, geralmente são feitas 3 sessões, aí, com intervalos cada 20, 30 dias, e esses resultados se mantêm aí por 1, 2 anos. Os colegas que trabalham com isso têm recomendado com muita frequência, e essa é uma conduta interessante para mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Lubrificantes íntimos e tal são medidas paliativas para melhorar a performance sexual e diminuir esse desconforto, né? Mas, sem dúvida alguma, não tem comparação o resultado de você fazer estrogênio terapia tópica ou, eventualmente agora, a laser terapia com o uso de lubrificante íntimo. O resultado é muito melhor com os tratamentos que têm benefício em aumentar a espessura e a lubrificação vaginal, que são a reposição hormonal e a laser terapia. Quando a gente faz a terapia hormonal estrogênica tópica, aqui a gente tem um ambiente vaginal, uma citologia de esfregaço vaginal sem reposição hormonal e aqui com reposição hormonal, né? Começam a aparecer células eosinofílicas no esfregaço, que são aquelas células que estão na superfície do epitélio. Se você faz um esfregaço citológico vaginal de uma mulher na pós-menopausa sem reposição estrogênica, vão estar presentes em sua maioria células das camadas basal e parabasal do epitélio vaginal, e após estrogenoterapia a gente vai aparecer essas células com núcleo pequeno, piquinótico, que são típicas da camada superficial, mostrando que a espessura do epitélio vaginal melhorou. Essa, inclusive, é uma forma de controle clínico do sucesso da reposição hormonal, né? Obviamente, o sucesso é a paciente que vai nos dizer se ela está melhor ou não, mas é possível mensurar isso numa avaliação clínica simples, que é fazer um esfregaço citológico vaginal pré e pós-tratamento e comparar a celularidade daqueles esfregaços. Eu sempre faço questão de ressaltar um aspecto aqui no que diz respeito à resposta sexual, quando a gente compara a mulher com o homem. O homem é aquele botão do liga-desliga, né? Tem ereção, tem relação, não tem ereção, não tem relação. Já a mulher é um sistema muito mais complexo, e isso é que faz, de certa forma, a beleza da feminilidade. A resposta sexual feminina é muito mais complexa do que um botão de liga e desliga. Há um monte de coisas que fazem influência, fatores ambientais que são importantes, muito mais importantes na mulher do que no homem. A questão hormonal é uma das importantes situações relacionadas à resposta sexual, mas não é a única. E é frequente que a gente tenha a necessidade, eventualmente, de procurar um profissional que tenha uma especialização em condutas específicas para intervenção e melhora do comportamento sexual das nossas pacientes. Então, reforçar esse aspecto de significância da vida sexual que não acaba com o envelhecimento. As mulheres continuam tendo vida sexual depois da menopausa e mesmo na vida mais idosa. Mulheres com mais de 65, 70 anos frequentemente têm atividade sexual. Com o surgimento dos estimuladores da ereção, né, que permitiram que homens mais velhos consigam ter ereção eficiente, isso significou uma mudança de paradigma, na verdade, né? Muitos casais que não tinham vida sexual porque o homem era impotente,
voltaram a ter atividade sexual porque o homem consegue a ereção com o sildenafil e similares, né? E isso significou nos consultórios dos ginecologistas uma mudança, porque mulheres que estavam muitas vezes sem vida sexual porque o homem não conseguia ter a ereção, hoje procuram consultar e falam, olha, meu marido está tomando remédio e agora eu tenho que ter relação e eu não quero, eu não tenho vontade, a minha vagina está seca. Bom, criou-se uma situação nova que para a gente hoje que já tem aí alguns anos que o Viagra está disponível e Cialis, etc., já se tornou uma coisa rotineira para o consultório médico, né? Isso aqui nós já falamos. Um dado importante dessas questões relacionadas à sexualidade diz respeito a como isso deve ser abordado nos consultórios médicos. Muitas pacientes não têm coragem de tocar nesse assunto, ou não se sentem confortáveis para falar disso com o médico, né? Então, esse estudo aqui, essa publicação, é uma publicação muito interessante, no JAMA de 99, que trata dessa relação entre comunicação entre o médico e o paciente, né? Se você quisesse falar com o seu médico a respeito de um problema sexual, o que você acha que ia acontecer, né? Ele vai dizer para você que não tem tratamento para o seu problema. Olha, 76% das pacientes consideram isso. Seu médico vai dizer que isso aqui é tudo problema da sua cabeça. 71% das pacientes têm essa ideia. Seu médico vai ficar desconfortável de falar sobre esse assunto. 68% das pacientes pensam assim. Então vejam bem, cerca de 3 em cada 4 pacientes acham que o médico ou não vai estar pronto para resolver o problema dela, ou não vai achar que aquilo é um problema da cabeça dela, que na verdade ela não tem um problema, ou o médico não vai se sentir confortável para tratar daquele assunto. Se a paciente tem esses preconceitos, obviamente ela não vai falar com o médico. Tá? Então é importante que o ginecologista, o profissional que lida com a saúde da mulher, ele faça essa abordagem de maneira ativa, que ele interrogue a mulher. E há estratégias de comunicação que vão fazer com que a paciente se sinta confortável para discutir isso com o médico. É lógico que isso demanda uma relação de maior intimidade e que se estabelece durante a relação médico-paciente. Mas é importante passar para o paciente assim, a confiança, a segurança de que aquele assunto, sexualidade, deve ser abordado no atendimento às mulheres no período do climatério. É fundamental isso. Bom, e aqui a gente vai falar alguma coisa a respeito das recomendações quanto à terapia de reposição hormonal, situações em que ela pode e não pode ser feita e alguns cuidados preventivos com as mulheres no climatério. A reposição hormonal, ela deve ser parte de uma estratégia de mudança de comportamento. Ela não deve ser feita de forma isolada no atendimento a mulheres na menopausa. É fundamental que a gente lembre que a mulher precisa mudar estilo de vida, que ela precisa se preocupar com o surgimento de algumas doenças que são relacionadas ao envelhecimento, doenças cardiovasculares, a arteriosclerose, a osteoporose, né? O risco de câncer que vai aumentar com o envelhecimento. Então, além da reposição hormonal, a gente tem que falar sobre isso, né? Evitar o cigarro, beber pouco. Eu já falei na aula de câncer de mama que álcool dá câncer de mama. Perdão, que dar câncer de mama é feio, né? Álcool aumenta o risco de câncer de mama. E o atendimento holístico de uma mulher nessa fase, ele vai se preocupar não só em prescrever o medicamento, mas em cuidar, em manejar todas essas situações que estão relacionadas ao processo de envelhecimento.
A reposição hormonal, HRT aqui é Hormonal Replacement Therapy, não deve ser recomendada sem uma clara indicação para o seu uso. Ou seja, os sintomas têm que estar presentes. Hoje, à luz do conhecimento atual, à luz da medicina baseada em evidências, reposição hormonal deve ser feita apenas em pacientes com sintomas muito claros da privação estrogênica. Onda de calor intensa, despertar noturno, sudorese noturna, insônia, alteração do estado de humor e alteração da performance sexual relacionada a sintomas tróficos da vagina. Essas pacientes precisam de reposição hormonal. Um outro ponto importante é que a reposição hormonal não é uma coisa única que é igual para todo mundo. Não existe uma forma padronizada, única, de se fazer reposição hormonal. Nós vamos ter diferentes necessidades com diferentes recomendações de uso. Isso significa individualização da terapêutica, medicina personalizada, que é uma prática cada vez mais constante, né? Duração da terapia. Quanto tempo uma mulher deve utilizar a reposição hormonal uma vez que ela iniciou esse uso? A maior parte das pacientes tem uma redução dos sintomas da pós-menopausa com o passar do tempo. Então, os sintomas são muito intensos na fase inicial, primeiro, segundo ano, e depois tendem a diminuir a intensidade, permitindo muitas vezes que a terapia hormonal seja descontinuada. Então, quanto a isso, a duração é a duração necessária. Depois de algum tempo de uso, a paciente está bem, 2, 3 anos, é possível fazer uma tentativa de se suprimir a reposição hormonal e ver o que acontece. Se a paciente fica bem, ela não precisa de reposição hormonal. Então, a duração da terapia é o menor tempo necessário para atender a resolução dos sintomas e, uma vez retirada a medicação, os sintomas não recorrem ou não recorrem na mesma intensidade. Dose. Quanto dá de hormônio? A menor quantidade possível para tratar os sintomas. Aqui trazendo aqui uma analogia culinária, é como colocar sal na comida, né? Se a gente dá um pouquinho de sal na comida e falta, eu posso acrescentar. Se eu der uma dose de sal muito grande, não tem como tirar o sal da comida, né? Perdeu a comida, estragou a comida. Reposição hormonal tem um princípio semelhante. A gente deve começar com doses pequenas e eventualmente ir aumentando a dose, caso aquela dose inicial não seja suficiente para tratar os sintomas, né? Quanto menor a dose de hormônios, menor os riscos relacionados à terapia hormonal. E uma outra coisa fundamental na questão de quando fazer a reposição hormonal está relacionada com a idade. Existe um momento ideal de tratar. E esse momento ideal é logo na fase inicial dos sintomas. Não tem que ficar esperando os sintomas progredirem, avançarem e tal. A mulher, quando tem sintomas significativos, logo no início da transição menopáusica, esse é o melhor momento para começar a tratar. Quanto mais velha a mulher, maiores os riscos relacionados à reposição hormonal. Esse é um outro ponto que não tem como a gente fugir dele. O benefício da reposição hormonal diminui em mulheres mais velhas, porque nelas os sintomas são mais leves, geralmente, e os riscos são maiores. Então, a questão da segurança relacionada à idade do paciente é um dado que deve ser considerado quando vai se prescrever reposição hormonal. O que faz efeito na reposição hormonal, o benefício, vem todo dos estrogênios, né? Mas a progesterona é necessária nas mulheres que têm útero, porque se você der estrogênio de maneira continuada na pós-menopausa para uma mulher com útero sem a proteção endometrial pela progesterona, vai acabar tendo ou sangramento, ou hiperplasia, ou câncer de endométrio. Então, a progesterona é fundamental nas mulheres com útero para impedir a hiperplasia endometrial, sangramento uterino anormal e até o câncer de endométrio.
Eu já falei aqui sobre a androgênio-terapia, que ela está reservada para aquelas pacientes que têm sintomas ligados a desejo e performance sexual. Há benefício nessa situação. Os sintomas urogenitais, especialmente a incontinência urinária de esforço, noctúria e urgência miccional podem ser melhorados com a terapia hormonal, especialmente se faz terapia hormonal tópica. A estrogenoterapia tópica melhora a performance urinária, diminui episódios de perda urinária involuntária e também as contrações não inibidas do detrusor. Então, uma paciente que tem, no período da pós-menopausa, o surgimento de queixas relacionadas à micção, especialmente incontinência urinária, ela deve ser avaliada do ponto de vista urodinâmico, mas é fundamental que antes de tomar uma medida, às vezes de intervenção cirúrgica, se experimente a reposição hormonal, porque ela pode ser suficiente para tratar os sintomas, né? E aí a gente reforça aqui a importância da estrogenoterapia tópica, em forma de creme vaginal, para recuperação também do assoalho pélvico e da função miccional. Osteoporose. É sabido que estrogênio melhora a massa óssea. Então, mulheres que fazem reposição estrogênica têm menor incidência de fraturas relacionadas à osteoporose. Porém, esse não é um motivo para se indicar reposição hormonal exclusivamente. Quer dizer, não se faz reposição hormonal exclusivamente para prevenir ou tratar a osteoporose. A gente utiliza para tratar os sintomas, nós já falamos sobre eles, e como um benefício secundário, a gente vai ter uma melhora da massa óssea e menor incidência de fraturas osteoporóticas, especialmente mulheres que fazem mais de 2 anos seguidos de reposição hormonal. Então, indicar reposição hormonal como tratamento de primeira linha para prevenção e tratamento de osteoporose numa paciente sem sintomas ou oligossintomática para os sintomas do climatério e da menopausa não é uma estratégia recomendada. A doença cardiovascular. Essa é uma situação extremamente controversa. Existe uma relação entre reposição hormonal e doença cardiovascular. Existem estudos experimentais em modelos animais, se você injetar estrogênio numa artéria, ela se dilata. Então, a ação estrogênica no endotélio é uma ação de vasodilatação. Ela libera substâncias que estimulam a vasodilatação, especialmente o óxido nítrico. Então, por esse lado, pensando assim, vasodilatação é uma coisa benéfica quando se pensa em doença cardiovascular e aterosclerose. Porém, em pacientes previamente doentes, quer dizer, que têm doença cardiovascular instalada, qualquer que seja ela, hipertensão arterial sistêmica, algum tipo de cardiopatia, doença coronariana, né? Principalmente a doença coronariana, que é a obstrução coronariana, pacientes que têm doença cardiovascular prévia têm maior incidência de efeitos cardiovasculares negativos quando fazem reposição hormonal. Então, no que se refere a paciente com doença cardiovascular, mulheres que não têm doença cardiovascular podem ter um benefício de diminuição da incidência de doença cardiovascular pela reposição hormonal. Porém, pacientes que têm doença cardiovascular instalada têm um risco maior de um agravo de algum evento ruim relacionado à reposição hormonal. Então, isso significa que pacientes que têm doença cardiovascular prévia significativa devem evitar terapia de reposição hormonal. Esses estudos, eles são estudos grandes e com um número muito elevado de pacientes, né? Tem vários estudos, depois a gente pode, se vocês tiverem interesse de discutir isso de forma mais detalhada, né? Quais são os estudos que documentaram essas relações.
entre reposição estrogênica e doença cardiovascular. Eu vou sumarizar aqui um deles, o que a gente chama, esse estudo foi o estudo que criou o termo de janela de oportunidade, quer dizer, qual o momento ideal de se fazer reposição hormonal pensando em prevenção de doença cardiovascular. Um estudo médico publicado na Science, algo sempre muito significativo, esse estudo é de 2005, e ele mostra que os benefícios da reposição hormonal estão presentes em pacientes que têm o endotélio sadio. A paciente que já tem o endotélio alterado e já tem, por exemplo, placa aterosclerótica significativa, a reposição hormonal vai piorar a doença cardiovascular. Então, a janela de oportunidade é fazer a reposição hormonal quando ela é benéfica na paciente que ainda não tem doença aterosclerótica instalada. Isso significa que tratar com reposição hormonal uma paciente sem aterosclerose diminui o risco dela ter aterosclerose no futuro. Por outro lado, fazer reposição hormonal em quem tem doença aterosclerótica aumenta o risco de ter algum evento indesejável, como, por exemplo, uma obstrução coronária, infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral relacionado à reposição hormonal. A esse momento ideal de se fazer a reposição hormonal, considerando o ambiente íntimo vascular, se deu o nome de janela de oportunidade. Então, mulheres mais velhas vão ter um risco muito maior de ter doença cardiovascular instalada. Não é interessante você iniciar a terapia de reposição hormonal em mulheres com mais de 60 anos por esse motivo, para prevenção de doença coronariana. Já mulheres mais jovens que não têm doença cardiovascular instalada vão se beneficiar desse uso, de fazer reposição hormonal. Janela de oportunidade. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre os efeitos adversos da terapia de reposição hormonal, as complicações relacionadas ao tratamento, e aqui estão as principais, né? Essa é uma publicação do New England Journal of Medicine, que mostra um aumento do risco relativo. Azul aqui é paciente que fez uso de estrogênio, e o vermelho clarinho aqui, quem não fez o uso. Mulheres que fazem uso de terapia hormonal têm mais câncer de mama, risco relativo da ordem de 1,2, 1,3. Mulheres que fazem terapia hormonal têm maior risco de stroke, acidente vascular cerebral. Porém, quando a gente mede expectativa de vida, mulheres que fazem reposição hormonal têm uma expectativa de vida maior do que pacientes que não fazem. Então, se a gente considerar numa população grande, um número grande de pessoas, mesmo com os eventuais riscos relacionados a câncer de mama e fenômenos tromboembólicos, em especial o tromboembolismo cerebral, o acidente vascular cerebral, a reposição hormonal, com os benefícios que ela tem, no que diz respeito à osteoporose, e quando usado no momento certo, na janela de oportunidade, na prevenção de aterosclerose, elas vão significar uma expectativa de vida maior para as pacientes que fazem reposição hormonal em comparação com aquelas que não fazem. A relação entre hormônios e tromboembolismo é clássica, né? Nós sabemos que os estrogênios eles estimulam a síntese de fatores de trombogênese no fígado, e isso acontece muito mais frequentemente em mulheres também mais velhas ou em pacientes que têm história prévia pessoal ou familiar de alguma trombofilia. Quando a gente vai considerar o uso de terapia hormonal em pacientes com algum fator de risco para doença tromboembólica, por exemplo, varizes de membro inferior, doença vascular periférica, é interessante pensar na terapia estrogênica em vez da terapia oral. A terapia estrogênica transdérmica, a gente evita o efeito de primeira passagem hepática
que parece ser o principal evento relacionado à trombogênese, né? Então, terapia transdérmica, quando comparada com terapia oral, tem menor efeito no que diz respeito à trombogênese. E esse impacto é um impacto importante que deve ser considerado quando vai se abordar pacientes com fatores de risco para trombogênese, trombofilia, obesidade, varizes. Câncer de mama e reposição hormonal. Recomendo fortemente a leitura desse artigo de 2019, do ano passado, né? Tem menos de um ano, publicado no Lancet. Aqui está o texto, o nome do artigo. Esse foi um estudo caso-controle, com foco nos efeitos da reposição hormonal. Ele combinou dados de 58 estudos, incluindo dentre esses 24 estudos prospectivos. E essa meta-análise ela avaliou 108 mil casos de câncer de mama em coortes de mulheres com idade média de 65 anos. Essas aqui são as tabelas de hazard ratio desses estudos, que mostram esses gráficos medem risco, né? Risco relativo ou razão de chance de eventos relacionados, no caso aqui a gente está estudando câncer de mama e reposição hormonal. Então, essa reta vertical é que marca o risco relativo 1. Se os eventos acontecerem à esquerda da reta vertical, existe um efeito protetivo, ou seja, diminuição do risco. Se a gente tem os pontos à direita da linha reta vertical, acima do risco relativo 1, nós temos um efeito de desvantagem, um aumento do risco relativo. Então, quando a gente estuda câncer de mama e reposição hormonal, percebam que todos os pontos, em determinados grupos aqui diferentes, eu não vou detalhar um por um, em todos esses grupos houve aumento do risco relativo. Alguns mais que outros, variando aí da ordem de 1,2 até 1,4. De 20% a 40% mais frequente câncer de mama em mulheres que fazem reposição hormonal do que aquelas que não fazem. E esses efeitos eles estão fundamentalmente relacionados ao tempo de uso. Então, quanto maior o tempo de uso, e aqui nesses gráficos nós temos essas avaliações de 2, 5 e 10 anos de uso, quanto maior a relação é linear, né? Quanto maior o tempo de uso, maior a incidência de câncer de mama nas pacientes que fizeram reposição hormonal. Então, o efeito tempo é fundamental para a gente avaliar o risco de câncer de mama em pacientes que fizeram reposição hormonal. Quanto mais tempo usar reposição hormonal, mais chance de câncer de mama. Bom, a ideia dessa apresentação é dar uma sumarizada nos dados e nos achados aí relacionados ao tratamento. É óbvio que é uma apresentação que não é terminal, ela não vai abordar todos os assuntos e todos os temas na profundidade. E eu queria finalizar essa apresentação dizendo o seguinte para vocês: ainda que reposição hormonal tenha contraindicações e eventos colaterais ou eventos indesejáveis, como câncer de mama e eventos tromboembólicos, fazendo uma avaliação de expectativa de vida, um monte de estudos, alguns deles observacionais retrospectivos, alguns estudos randomizados, meta-análise prospectiva, tem uma da Cochrane, muito boa, mostrando que mulheres que fazem reposição hormonal vivem mais do que mulheres que não fazem. Um dos motivos é porque essas mulheres estão mais frequentemente presentes nos consultórios médicos, né? Têm mais acesso ao sistema de saúde, visitam mais o médico, fazem estratégias preventivas, são melhor orientadas, têm mais controle do peso, mais controle do diabetes, da eventual doença arterial coronariana. Então, é importante ter isso em mente, né? Quer dizer, ter esse parâmetro aqui para a discussão.
quando a gente vai discutir com uma paciente se ela vai receber ou não reposição hormonal, é muito comum que ela fale, mas doutor, esse remédio vai me fazer ficar melhor, mas não vai me dar câncer? Eu não vou ter trombose? E a gente precisa ter estratégias de convencimento para poder falar isso com a paciente. Então, uma dessas estratégias é dizer, olha, os estudos mostram que pacientes que fazem reposição hormonal vivem mais do que aquelas que não fazem. E um outro dado, vivem melhor. Né? Então, eu acho que hoje o que a gente tem em termos de consenso para a reposição hormonal é o fato de que ela deve ser usada. Estou tentando fazer um negócio aqui, mas está difícil. Não sei por que não está indo. Vou tentar de novo aqui. Aí, agora deu certo. Acho que deu certo. Não deu não. Bom, vai ficar desse jeito mesmo. Eu pequenininho aqui, estou tentando aumentar a tela aqui. Eu não sei porquê. Acho que agora eu vou conseguir. Pronto. Deixa eu pôr minha carinha um pouco maior aqui. Então vamos lembrar o seguinte aqui para finalizar. A reposição hormonal é o tratamento de escolha na mulher que está no climatério, no início do climatério, da pós-menopausa. Ela deve ser feita em todos os pacientes que não têm contraindicação e que têm sintomas significativos que estão impactando a qualidade de vida. Ela deve ser feita na menor dose e no menor tempo possível. E apesar dos efeitos eventuais indesejáveis, quando comparados a longo prazo, pacientes que fazem terapia de reposição hormonal têm uma expectativa de vida maior do que os pacientes que não fazem. Ok? Então é isso, eu vou colocar a aula lá no YouTube, no canal do YouTube, passar lá na plataforma de ensino à distância da faculdade e vamos abrir um fórum lá para eventuais questões, discussões, tá bom? Um abraço.